Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo, aqui em Sabe Caxias News, a nossa página alternativa para entrevistas sempre pontuais, importantes, né, de destaque para você, em entretenimento e também conhecimento geral de nossa vida pública, social, civil ou também, né, empresarial. E também, é claro, em Teoria de Tudo, trazendo para você, nas edições do programa, as participações dos entrevistados que estão conosco em várias plataformas, em Omnichannel, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e em recortes múltiplos, né, dos nossos entrevistados, que sempre têm importantes questões a nos apresentar. Em busca da razão perdida, não é? Pensando bem, dá para ser feliz. Eu vou conversar com a doutora Alice Greck, ela que é vice-presidente do Instituto de Advocacia do Rio Grande do Sul, coordenadora-geral do 10º Congresso de Direito Tributário, Questões Atuais e diretora do Departamento de Direito Tributário do IARGS. Com aí né, a parceria da jornalista Terezinha Tarcitano, nós fizemos contato com a doutora Alice e eu trago ela à tela aqui para conversarmos sobre um assunto de alta relevância política, social, que é a questão tributária no Brasil. Doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Miguel Brambila. Ao te cumprimentar, quero cumprimentar todos os que nos ouvem e nos veem. E realmente esse assunto certamente é de interesse de todo mundo, porque vai atingir a todos. É verdade. E nos atinge desde sempre, uma discussão antiga, doutora. O ex-governador Germano Rigoto, caxiense, é um dos líderes do passado da reforma tributária, trabalhou muitos anos como líder do governo Fernando Henrique na Câmara também, tem aí uma quixotesca batalha, mas se vê pouca realidade efetiva nessa questão do Brasil. Eu, só para citar, e eu vou pedir que a senhora nos contextualize o tamanho desse problema, sou filho de um ex-contador e sempre ele questionava a questão instável, né, das leis brasileiras, das questões fiscais, enfim, uma dificuldade que acaba refletindo na sociedade. Qual é o tamanho do nosso problema, doutor? Ele é muito maior, mas muito maior do que se possa imaginar. Até gostaria de ouvir o Germano Rigoto agora, o que ele teria para nos dizer dessa reforma, que já foi aprovada nos 2 turnos na Câmara me perdoe, na Câmara dos Deputados. Né? Gostaria de ouvir a opinião dele. Ele sempre foi um entusiasta pela reforma tributária. Eu sempre fui um pouco mais pé no chão. Eu digo que todo mundo gosta de futebol porque entende as regras do jogo. E o problema do direito tributário é suas permanentes alterações, que, como você bem disse, seu pai tinha a maior preocupação era conseguir acompanhar as alterações e as modificações. E agora eu ainda me questiono se era necessário realmente uma reforma tributária tão profunda. A reforma tributária que foi aprovada em 2 turnos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e agora ela está no Senado, ela foi vendido a ideia, e toda a grande mídia divulgou isso, de que ela viria para simplificar o sistema tributário. Mas eu questiono como é que ela vai simplificar o sistema tributário se ela própria, mais que 5 vezes mais termos, artigos, incisos, alíneas, vai ter na Constituição Federal. Vai ter um aumento muito grande de normatização. E só para ter uma ideia, eu vi o projeto de lei complementar do IBS. Só o projeto de lei complementar do IBS tem 77 páginas. Uhum.
de artigos, incisos, alíneas. E o que seria o IBS, doutora, para a gente também, nós como leigos, né, temos uma... O que é o IBS? É um novo imposto que vai incluir o ICMS, o nosso imposto sobre circulação de mercadorias, e que pertence ao Estado hoje, o nosso ICMS, e vai englobar o ISS, o Imposto sobre Serviços dos municípios. E esse imposto ele se transforma no IBS. Esse IBS, o ICMS, hoje, ele está regulamentado por lei complementar pela famosa Lei Candir, a Lei 87 de 96, que ela tem, no máximo, 3, 4 páginas. Para substituí-la, vem uma lei complementar de 77 páginas. Só isso já diz o que é a simplificação. Esse projeto, emenda constitucional, que foi aprovada no Congresso Nacional e está no nosso Senado, ela veio com duas grandes afirmações, que ela vinha para simplificar e diminuir a carga tributária. Ela não faz nem uma coisa e nem a outra. Ela não simplifica, e sim, ela piora em muito a situação, porque nós vamos passar 10 anos convivendo com os dois sistemas. Nós vamos ter que continuar com o sistema tributário atual e também absorver o novo sistema tributário. Vamos conviver com os dois. Em primeiro lugar, ela não simplifica. Então, e quanto no aumento da carga tributária? Como não haverá aumento? Há uma pequena redução de carga em relação à indústria, porque a indústria, então, vai ter o CBS, que é outro imposto, que é federal. Este federal, ele vai abranger o IPI, o PIS e a COFINS. Então, como ele vai abranger o IPI, o PIS e a COFINS, ele vai, e o IPI, em regra, ele tem alíquotas elevadas, ele vai dar uma certa redução para a indústria. Só que nós, comércio, prestadores de serviço e etc., vamos passar a pagar IPI. Nós vamos passar a pagar IPI. Nós não pagamos IPI, vamos passar a pagar. Porque nós vamos pagar o tributo federal e mais o tributo estadual. Era para ser um IVA único, mas aí eles dividiram, deixaram uma parte federal e uma parte para os estados e municípios. E os municípios, então, perdem totalmente a sua autonomia de arrecadação. Eles não deixam de ter o ISS. Eu citaria, então, eu não vou citar Caxias realmente por não conhecer qual é a arrecadação do ISS de Caxias do Sul. Mas eu vou citar Gramado, que é uma cidade perto. Gramado sobrevive do ISS. Sim. E a partir do momento que ele perder toda essa arrecadação, como é que ele vai sobreviver? Sim, exatamente. Gramado, Canela, são municípios, Porto Alegre, são municípios que eles têm no ISS a sua maior fonte de renda. Claro que um município pequeno, Miguel, Sim. ele não tem arrecadação de ISS praticamente, até porque ele não tem uma fiscalização montada, ele não tem muita prestação de serviço. E eu faço um questionamento: qual é o imposto do futuro? Sim. Não é o serviço? O serviço não é o grande imposto do futuro? Então, quando os estados verificaram que as prefeituras iriam ter o melhor dos impostos e o menos complexo, os estados acabaram concordando com a reforma, porque eles saem beneficiados, de certa forma. Sim. E também
Uma grande vantagem do IBS é que vai ser cobrado no destino e não mais no local aonde é gerado o fato gerador. Vai ser no destino. Só que isso vai demorar 20 anos. Está previsto lá que vai demorar 20 anos. Sim. Se a gente contar quantas leis complementares são necessárias para colocar colocar todo o novo sistema tributário nacional, ele ser efetivamente implementado, dá 78 leis complementares. Sabe quando o Congresso Nacional vai aprovar todas essas leis? Nós estamos, até hoje, o imposto de transmissão, causa mortes e doações, ou nós aqui no estado do Rio Grande do Sul chamamos de ITCD, ele precisa de uma lei complementar, para cobrar o imposto de transmissão quando envolve sucessão internacional. Ele precisa de uma. Ele não tem essa lei complementar até hoje. Pois doutor. E é de 88 a Constituição Federal. 88 que ele foi criado, 1988. Sim. Então, eu não sei, eu sou muito cética em relação a esse novo sistema. O que nós vamos discutir muito no Congresso de Direito Tributário, questões polêmicas no IARGS agora, no Instituto dos Advogados, que vai ser na IAMU, né, o nosso congresso, nós vamos discutir muito, na realidade, a reforma tributária. É o que mais vamos discutir. A reforma tributária, ela será discutida já pelo nosso professor homenageado, um tributarista e professor muito conhecido e escreveu vários livros, muito competente, que é o Paulo Caliendo. Ele já começa tratando da não cumulatividade, desafios atuais e da proposta da reforma. Veja só, Miguel Brambila, se seu pai ainda estivesse trabalhando, ele ia ter um ataque cardíaco. Sim, verdade. Sabe por quê? A nova reforma vai trazer crédito pleno. O que foi aprovado no Congresso Nacional é que tu só tem direito ao crédito se tu provar que o teu fornecedor da mercadoria pagou o imposto. Senão tu não tem direito ao crédito. Sim. Eu pergunto, assim, uma loja de departamentos que tem, assim, tipo 500 fornecedores, como é que ela vai para cada mercadoria que ela adquirir e exigir a comprovação do recolhimento do ICMS? E tem mais, do ICMS não perdoe, do IBS. E tem mais, como é que ela vai ser identificado que daquele produto que ela adquiriu efetivamente foi pago, de qual é a maneira de controle disso? Quer dizer, se isso permanecer na reforma tributária, vai trazer bom, os contadores vão ficar todos carequinhas, não vão ter condições. Entende? Eu entendo que ela vem trazer uma complexidade muito grande. Mas nós vamos ter um painel também só sobre a reforma tributária, vantagens e desvantagens, aonde nós colocamos, então, tanto os que são a favor da reforma, como os que são contra a reforma, no mesmo painel. Então, nós vamos ter o Ricardo Neves Pereira, que é subsecretário da Receita Estadual, que ele é a favor. Então, ele vai colocar o posicionamento dele, por que ele é a favor da reforma tributária. Nós vamos ter o Rafael Wagner, que ele é advogado e ele é contra a reforma tributária. Nós vamos ter o Giovanni Padilha,
que ele é auditor fiscal e que ele é a favor da reforma, mas nós também vamos ter um representante do município de Porto Alegre. O prefeito ainda não confirmou se ele vai vir se vai vir o secretário da Fazenda, por um problema de agenda, mas vai ter a prefeitura de Porto Alegre nesse painel, que isso não interessa muito. E continuando na reforma, na primeira hora da tarde, nós vamos ouvir o nosso maior tributarista do país, que é Roque Antônio Carrasa, e ele vai tratar exatamente da garantia do federalismo fiscal e os limites constitucionais do poder de reformador. Porque nós temos uma federação, e ela tem que permanecer, ela tem que ser garantida. Nós temos a autonomia dos estados, dos municípios. Eu não conheço a autonomia se não existir uma autonomia financeira. Uma autonomia, que autonomia é essa? O filho que ganha mesada, ele é muito autônomo, né? Eu vejo assim. Sim, uma autonomia sem liberdade, sem responsabilidade, não é? E sem compromisso, não é, doutor? E também os municípios, aquele comitê que a reforma está criando, os estados representados, os municípios não vão estar lá representados. E aí, doutora, eu tenho acompanhado o noticiário e não ouço falar, por exemplo, da Federação dos Municípios, não é? Que não estão calados. Os prefeitos, eu encontro aqui, né, o prefeito Adiló Domênico, que é o nosso prefeito aqui, em vários eventos e pronunciamentos, e pouco ele tem também se manifestado nessa questão. E aí, a minha preocupação, nesse sentido histórico mesmo, cultural, não é? Idiosincrático, eu diria, eu tenho a impressão que nós vivemos num Brasil colônia de feitorias, né? Que se quer voltar ao passado do quinto, porque se é para melhorar, mas se cria mais dificuldade, né? Para vender facilidade, será que é uma má intenção política aí, né? Oculta por trás de todo esse imbróglio jurídico, doutor? Bom, uma coisa é certa. Atrás de tudo isso tem uma grave e grande aumento da carga tributária. Isso sem dúvida nenhuma. Porque tem mais, Brambila, temos que lembrar que estamos falando de uma reforma constitucional tributária só em relação ao consumo, os tributos que incidem sobre o consumo. IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Só. Não estamos falando que vai vir agora, no segundo semestre, a reforma sobre a renda. Não estamos falando aqui, nesse momento, da reforma tributária sobre a renda. Nós estamos falando única e exclusivamente sobre o consumo. Que hoje, a Constituição Federal, ela tem... Esses tributos, eles têm 3 artigos na Constituição Federal. Eles têm o artigo 153, aonde consta o IPI, os 4 artigos, desculpe. O 153, onde consta o IPI, o 155, onde consta o ICMS, o 156 da Constituição, onde consta um dos itens é o ISS, e o 195, onde um dos itens é o PIS e a COFINS. Então, nós temos um item inserido em 4 artigos para tratar dos 4 tributos. Vamos passar a ter umas 30 a 40 páginas da Constituição. Agora nós temos, assim, exagerando, 1/5 de página para regulamentar isso na Constituição. Vamos passar a ter... Então, simplificação eu não estou enxergando. Sim. Não, na verdade, é uma burocratização, não é? Pelo que a senhora diz, um consumo de energia muito mais elevado, o cidadão muito mais refém da dificuldade de compreender essa soma de siglas que são impostos,
Eu tenho alguma familiaridade com algumas do passado, algumas porque eu sou empresário também e ouço o noticiário como jornalista, mas na prática, o funcionamento, a regulamentação, a incidência, né, isso tudo para o leigo empreendedor, que seja o cidadão comum, nós estamos cada dia mais reféns da política e do Estado, pelo que eu estou vendo, doutora. A gente se sente, inclusive, numa situação muito delicada. A gente acaba se sentindo leigo. Exato. Se a senhora se sente leiga, imagine eu, então, né? Quando foi aprovado no Congresso Nacional a reforma tributária, olha, o Miguel Brambila, eu não tenho medo de errar, não tenho. 95% dos deputados que aprovaram não faziam a menor ideia do projeto, porque o projeto ele foi apresentado um pouquinho antes da aprovação. Só que o projeto, tu precisaria, para lê-lo, no mínimo de 6 a 8 horas de leitura, sem compreensão. Sim, sim. Quer dizer, uma leitura rasa. Eu não tenho... E ele chegou de última hora sem ninguém conhecer. Não eram os projetos. O projeto já estava no Congresso, no Congresso Nacional desde 1900. Não, o que veio para ser aprovado era outro, totalmente diferente. Tinha nada a ver com aquele primeiro. Totalmente diferente. Inclusive, e o que me chama muito a atenção nesse projeto, que os bancos ficaram sem tributação. Então aí está explicado, né, o X da questão, né? Não é? Os bancos ficaram sem, porque os bancos hoje pagam ISS ao município onde eles têm as agências. Só que eles não estão incluídos, eles não vão pagar tributo nenhum. E há uma questão, doutora, que a senhora comenta que me ocorre agora, os bancos, grandes bancos, estão por trás da maioria das marcas digitais que não tem agência física nos municípios, né? Exato. Ainda tem mais isso. E nós estamos na era das moedas virtuais e etc. O projeto não prevê isso. Quer dizer, não consta lá. Então, isso nos preocupa sobremaneira. Então, e por isso que nós voltamos ao nosso congresso muito focado nisso, mas também, por óbvio, até para que todos tirem proveito do congresso e possam ter bastante informações de casos polêmicos, também nós vamos tratar dos tributos atuais, que eles, como eu disse, nós vamos conviver 10 anos, né? Sim. Então, os tributos atuais, tanto do PIS e COFINS, exclusão da base de cálculo, por exemplo, estamos discutindo, mas veja só, Miguel Brambila, se isso não chega a ser uma coisa que a gente não consegue entender. Estamos discutindo subvenções. O que são as subvenções, já que estamos falando para um público que não é o dia a dia dele? Exato. São aqueles incentivos fiscais que o Estado concede para determinado ramo de atividade, porque ele quer desenvolver aquele ramo de atividade ou aquela região. Então, o Estado concede um incentivo fiscal. O que a União vem fazer em cima do incentivo fiscal? Ela vem, aplica PIS, COFINS, imposto de renda, enfim, contribuição sobre o lucro líquido e etc. Ela faz com que isso seja considerado receita da empresa e ela leva embora a maior fatia. E a empresa aí, por contrapartida, não vai embora, não é? Já ouvi falar de investimentos da GM em Gravataí, que já estão ameaçados devido aí a outras empresas que estão também preocupadas, grandes multinacionais. É claro que existem mais profundidade no debate com relação ao investimento capital, doutora, mas sim, essa guerra fiscal,
entre Estado, Federação, É essa outra promessa, acabar com a Uhum. guerra fiscal. Em primeiro lugar, Mas até agora, pelo que a senhora falou, só acirra os ânimos, não acaba com guerra nenhuma. a tributação no destino, ela tem a finalidade de acabar com a guerra fiscal, mas ela vai demorar 20 anos para entrar em vigor. Sim. Vai acabar com a guerra como acabou, né, uma parte, né, da Segunda Guerra Mundial queimando lá né, as aldeias, né, indo para, ou seja, como antigamente, deixando terra arrasada. Porque dessa forma, né, como a senhora disse, o buraco político e a inconsciência política de uma sociedade. Eu estou aqui só filosofando, eu sei que não é responsabilidade coletiva desse momento, mas seria numa sociedade mais avançada, uma educação mais profunda. Nós estamos à mercê. E aí, doutora, um debate, né, importante como esse, já na sua 10ª edição, de que forma ele pretende impactar, porque além de, claro, expandir a questão, só que nós vemos que não há consenso, né? Democraticamente, o Args está de parabéns, porque coloca prós e contras, né? Não, eu entendo que é importante que o congressista ouça as duas opiniões e ele forme a sua própria opinião. Porque ele ouvindo, por que o Estado é favorável? Por que a prefeitura é contra? A prefeitura de Porto Alegre é veementemente contra. Sim. Então, por que o Estado é favorável? Por que a prefeitura é contra? O senhor fez, Miguel, tu fez um questionamento, por que não houve a Confederação Nacional dos Municípios, tu não ouve ela falar? Porque ela representa só os municípios pequenos. E por representar só os municípios pequenos, esses vão ter vantagem. Uhum. Mas nós estamos falando de municípios que não deveriam nem existir. Sim. Sim. Municípios que não têm nem 1.000 habitantes. 1.000 pessoas que moram lá. Municípios que efetivamente não teriam razões de ter um custo de uma administração pública. Uhum. Então, ela representa esses municípios no Brasil. Sim. Então, para a Confederação Nacional dos Municípios, para o Paulo, que também foi prefeito só de um pequeno município aqui do Rio Grande do Sul, ele foi favorável. Sim. Por quê? Porque hoje esses pequenos municípios sequer arrecadam ISS e vão passar a dividir aquilo que eles não têm. Eles vão passar a receber aquilo que eles não têm, desculpa. Em algum tempo, antes ainda, no momento do debate, um amigo comerciante me apresentou a seguinte tese, ele já é comerciante há muitos anos, de que municípios, por exemplo, como a senhora citou, o próprio Caxias do Sul perdendo autonomia, havendo a concentração de renda, agora dividiu-se um pouco entre a federação e o Estado, inclusive onde há o dinheiro é o poder político, né? Nós sabemos disso, doutora. O que pode acontecer é um sucateamento por falta de capacidade de investimento dos municípios de médio e grande porte e, por conseguinte, uma migração de pessoas que vão ir para outros lugares, vão sair, o comércio vai ter problemas, a infraestrutura vai ter problemas, as questões de segurança, não é? Vão começar a ser mais difíceis, não é? O município, a partir do momento que ele vai continuar com todas as suas responsabilidades que ele tem hoje, educação, segurança, saúde, etc., porque os municípios estão com uma carga muito grande de responsabilidades. Exato. E eles deixam de ter a arrecadação, nós estamos falando nos municípios de médio e grande porte. Estes todos vão perder. Esses municípios, eles não vão mais poder dar uma educação qualificada. Eles não. E aí, o que você disse, no momento que o poder público não tem mais dinheiro para investir na sua população, essa população fica à mercê. Exatamente. E outra, se não houver aí um freio nesse debate, mas está bastante avançado, a não sei até que ponto,
né, dentro da tramitação política, doutora, eu né, pressuponho que poucas pessoas vão ter coragem de assumir, né, o risco de uma prefeitura, às vezes endividada, né, com a questão da responsabilidade fiscal e assim por diante, né? É o pior, Miguel Brambila, que as pessoas competentes não vão mais aceitar. Perfeito, exatamente. Aí que piora mais ainda. É. Porque as pessoas que têm consciência e que têm responsabilidade vão dizer, meu Deus, como é que eu vou aceitar se concorrer a prefeito de Porto Alegre se eu vou perder, eu não tenho como atender a educação, não tenho como atender a saúde, não tenho como atender... Por que eu vou perder X em arrecadação? O prefeito de Gramado, Canela, que eles realmente têm uma arrecadação própria muito significativa. E como é que vai, sabe? Vai ser bem mais complexo. Aí, no Congresso também nós vamos discutir algo que está sendo muito polêmico, são as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Sim. Nós estamos realmente com uma preocupação muito grande. Por exemplo, nós tínhamos já em recurso repetitivo do STJ, Superior Tribunal de Justiça, com decisões transitadas em julgado, de que sobre 1/3 de férias não incidia a contribuição previdenciária patronal. Isso estava já assunto encerrado, a maioria das empresas com decisão transitada em julgado. Uhum. Significa que não há mais espaço para discussão, já está decidido. Não haveria mais espaço à discussão. Uhum. Pois é. O Supremo Tribunal Federal foi decidir essa mesma matéria, que eu entendo que ela é infraconstitucional e ele não podia ter decidido essa matéria, decidiu, dizendo que incidia e mandou pagar retroativamente todo mundo. Aí complica a vida. Nós vamos debater isso também. Porque então, aí, doutora, a senhora entra numa seara bastante importante, que nos atrasa como nação, na questão de posicionamento, de desenvolvimento mesmo, como, por exemplo, né, a Coreia do Sul e outros países que crescem numa velocidade ampla, com investimentos, com controle, não é, de divisas, né, com troca de informação, com qualidade de conhecimento, cada vez mais nós vivemos aí, né, mudanças tecnológicas, combustíveis, não é, cada vez mais voltados para um meio ambiente mais seguro. Olha o que está acontecendo aqui, mas nós ficamos cada vez mais dentro dessa ideia que se apresenta no contexto geral aqui, traduzido pela senhora, a deriva, eu diria, no cenário, por uma série de fatores, né? Voltando um passo atrás, além, né, dessa insegurança jurídica que a senhora cita, né, se há, né, pacificada a questão no Supremo, nem isso é o suficiente para manter, né, a questão retroativa, né, se julga para trás e não para frente. Um passo, falando ainda na questão política, por exemplo, há um choque de antidemocracia, eu diria, nessa questão da reforma tributária, porque se os prefeitos não têm poder de caixa, mas os governadores e presidentes têm. Então, se você elege um prefeito e um governador do mesmo partido, é evidentemente que as vantagens políticas, né, e o compadrismo fica aí ressaltado de uma maneira muito clara, difícil de esconder, né? Eu me lembro quando eu era criança, você falou no seu pai, eu vou falar no Luigi Pasquale Grecchi, que ele era um homem muito político. E ele dizia assim, olha, eu até não vou com a cara desse candidato, mas precisamos votar nele, porque ele é do partido do governador, porque ele é do partido do... Porque senão o nosso município, que é Guaporé, ele vai à deriva. Nós precisamos estar alinhados ao mesmo partido. Poxa, será que nós vamos voltar a isso? Exatamente. Quer dizer, nós não teremos mais a democracia plena?
E nós estamos também, os três poderes, cadê o poder legislativo? Uhum. O Supremo tá legislando. É verdade, concordo Agora plenamente. também, na demarcação, nada a ver com direito tributário, mas na demarcação das terras indígenas, da história do marco temporal, mas é Uhum. coisa de Supremo decidir isso. Pois é. Isso é do nosso poder legislativo. A questão da descriminalização do porte, né, de alguns tipos de drogas também. Exato! Né? Isso é do legislativo. Uhum. O nosso Supremo Tribunal Federal está querendo legislar, está querendo intervir no Poder Executivo, agora um pouco menos, mas no governo passado, permanentemente, e está querendo ser também suprir todo o Poder Judiciário, concentrando todo e qualquer tipo de decisão no Supremo Tribunal Federal, decisões que são infraconstitucionais, que não tem nada a ver com a Constituição Federal. Exatamente. Era para nós termos um Supremo, uma Corte Constitucional, e nós não temos uma Corte Constitucional. Quer dizer, nós temos um Supremo que fica julgando matérias de qualquer tipo de crime, de qualquer tipo de ação que nada tem a ver com a Constituição Federal. Buscando, né, protagonismo, né, mídia, né, heróis nacionais, se colocando na posição, né, e é claro, diante, né, desses poderes monocráticos que se concentram no Brasil, tem muitos gargalos, né, de poder monocrático nas mãos de presidentes do Congresso, da Câmara, né, e outros tantos, né, eu acho que aí nós passamos por uma reforma geral e passa a régua e começa tudo de novo, não é? Mas se isso não é possível, eu acho que os debates, e a senhora está de parabéns pela sua ação no Congresso, a ação aí no Instituto também, né, no IARC, no Instituto dos Advogados, a educação, a qualificação do pensamento, desde o início, não é? É o que vai dar vigor ao equilíbrio da balança democrática, porque nós vemos os poderes, né, tentando se sobrepor uns aos outros, porque a fragilidade social é muito grande, não é, doutor? Eles apostam na impunidade de si mesmos. E aí, é claro, né, o mais forte acaba engolindo o mais fraco, enquanto, né, e já comentamos aqui, claro, talvez não cheguemos a esse ponto, mas em outros momentos, com outros pensadores, outros amigos aqui, só um choque de sociedade para mudar radicalmente, porque nós estamos indo numa direção preocupante, eu diria. É bastante preocupante. Mas também no Congresso vamos procurar discutir ferramentas que existem que ajudam um pouco os contribuintes, ajudam os contadores, ajudam os advogados. Então, nós que nem métodos de resolução de controvérsia em matéria tributária. Olha, essa transação, que também foi Porto Alegre foi pioneiro aí na transação, a Procuradoria da Fazenda Nacional está fazendo um bom trabalho nessa área. Isso tudo nós vamos também discutir e ver quais as formas. Enfim, é importante tá bom, eu estou devendo, e agora não tenho condições de pagar tudo à vista, como é que eu posso transacionar isso, de que forma eu posso fazer? Vamos também discutir isso, que é importante para que haja um conhecimento mais aprofundado dos contadores, dos advogados e etc., de outras formas de solução de litígio, sem ser a execução fiscal, sem ser ter que fechar a empresa, sem ser aquilo que tradicionalmente nós conhecemos. Mas também nós vamos discutir um pouquinho sobre a tributação na era digital. Embora, como eu disse, a nossa reforma ela não está prevendo isso, mas isso é fundamental. Isso vai ter que ser, porque a era digital ela está, meu Deus,
até eu que sou da geração passada, até eu que sou do Eu século também não sou passado, tão novo, né? Eu já sou avô também, né? até eu que sou do século passado, e põe o século Ah, passado em cima, eu tenho minhas dificuldades, mas eu vou querer entender um pouco para ver como é que nós vamos uhum, tratar disso. Eu vou assistir com muito entusiasmo esses painéis para aprender. Também vamos discutir o processo administrativo. Eu sou uma entusiasta do processo administrativo. uhum. Vocês, inclusive, até atualmente, eu sou juíza do nosso Tribunal Administrativo e Recursos Fiscais e já fui conselheira do CARF, Conselho Administrativo e Recursos Fiscais em Brasília. Sou uma entusiasta. Eu vejo que todo contribuinte, ele não, em sendo, espera-se primeiro que não seja autuado, mas em sendo autuado, ele deve, em não concordando com a autuação, de usar a esfera administrativa através do processo administrativo. Isso vai ser ensinado, vai ser discutido, vai ser visto. Trazendo as pessoas mais competentes. Eu até não falo muito nos palestrantes para não Não esquecer, esquecer. mas vou falar pelo menos dos que já foram homenageados. Uhum. Humberto Ávila, é um dos nossos melhores tributaristas do país, da Jovem Guarda. Então, dos mais jovens, né? Porque se ele é da Jovem Guarda, ele é dos anos 60, né? Do século passado. Para mim, jovem é todo aquele que E tem pensa bem. até abaixo de 60 anos, para mim é jovem. Tá? Podemos ir além, doutora. Hoje eu tenho amigos músicos com 80 que estão bem fortes. Aí vamos. A vida tá mais fácil um pouco, né? Assim, mas para chamar da nova geração de tributaristas, eu vou ficar abaixo de 60. Tá bem, Aí eu chamo que da bom. nova geração de tributaristas. Divergimos alegremente nesse momento, isso é bom. Aí nós temos que já foi homenageado, temos o Marciano Buffon, que já foi homenageado, temos a Bettina Gruppenmaier, que já foi homenageada, nós temos a Mary Elbe Queiroz, que também já foi homenageado, já citei o Roque Antônio Carrasco, que também já foi homenageado. Então, nós temos vários professores de renome nacional e internacional que já foram homenageados e que vão estar aí conosco, proferindo palestras, nos transmitindo os vastos conhecimentos que eles possuem. No agronegócio também, vamos trazer palestrantes de ponta, que melhor entendem do agronegócio, também vamos tratar do agronegócio. Nesse congresso, nós vamos tratar de todas as áreas do direito. Que bom. Que venham a interferir no bom andamento das nossas empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, de todos os contribuintes que somos todos nós. Então, a gente vai tratar. Outro assunto bastante polêmico hoje eu tinha aprendido e dei aula 25 anos só na Unicinos, e eu tinha aprendido que a Constituição Federal, em seu artigo 156, tem lá um inciso bem claro que ele diz: na incorporação de bens ao capital social da empresa não pague ITBI. Ponto. Está escrito lá. Sim. O Supremo Tribunal Federal, uma decisão até não equivocada, mas não muito clara, como, aliás, estão sendo as decisões do Supremo, que tu lê a decisão, tu dá trocentas interpretações. Numa decisão não muito clara, de um contribuinte de Santa Catarina, o contribuinte de Santa Catarina ele fazia o seguinte: parte do imóvel ele incorporava no capital social e parte ele deixava como reserva de capital. Então, o que o Supremo disse? Não, a parte que ele incorpora, ele não paga ITBI, mas a parte que ele deixa em reserva, ele paga. O que os municípios estão interpretando?
tendo em vista a redação mal feita lá no acordo, estou interpretando que você tem um imóvel que vale 500 mil. Sim. Tá? E você vai incorporar os 500 mil no capital social da empresa que você está fundando. Mas a prefeitura, lá para um cadastro, que só Deus sabe com qual fundamento, ela resolve avaliar em 800. Aí os 500, ela não te cobra o ITBI. E sobre os 300, ela te cobra o ITBI. Mas eu estou incorporando o imóvel inteiro. Sim. Eu não estou fracionando o imóvel. Eu não estou fracionando como a decisão do Supremo. A decisão do Supremo, o cara fracionou. E aqui eu não estou fracionando. Nós vamos discutir isso também. E nós colocamos gente da prefeitura que cobra isso e gente, os dois pontos de vista. Fascinante. Para ter o ponto e o contraponto. Então, perfeito. É de interesse de todos os que trabalham, fiscais, procuradorias municipais, esse congresso é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente interessante a todos os contadores, a todos os contadores que hoje que se fala muito em fazer holding, eu já venho fazendo isso desde 98. Sim. Por que a holding? Por que hoje está mais em voga a holding? Porque é outra discussão que tem nessa reforma tributária, é que o imposto de transmissão, causa-mortes e doações passe a ser progressivo. Por enquanto, só está escrito assim. Passa a ser progressivo de acordo com lei complementar. Como eu disse, tudo é de acordo com lei complementar. Tá? E não se complementa nunca. Não se complementa nunca. Hoje, o imposto de transmissão, causa-mortes e doações, por resolução do Senado, ele pode, no máximo, chegar a 8%. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a doação está em 4% e o causa-mortes está em 6%. Mas aí vem a reforma e já está se discutindo de revisar essas alíquotas. Então, o pessoal está querendo se precaver, já deixando as holding com o planejamento sucessório prontas, para não incidirem em que os seus herdeiros tenham que vender o patrimônio para pagar os tributos, né? Sim. Então, já estão procurando deixar isto também organizado. O que afeta diretamente a sucessão, também o funcionamento das empresas, né? Claramente. Sim, porque a sucessão, vejam bem, imposto de doação, causa-mortes e doações. Temos que lembrar que só 1900 antigamente que era só sobre imóveis. Hoje é sobre até pensamento, tá? Se você me transmitir gratuitamente aí o seu pensamento, passa um fiscal, aí vai autuar isso, vai cobrar o imposto em cima. Afinal, você me fez uma doação. Foi então... assim que surgiu o Robin Hood, né, doutora? Buscando, né, justiça tributária, talvez, né, muito mais simples do que hoje, mas no mito ainda está valendo. Doutora Alice Grech, a senhora me deu uma aula, tenho certeza, né, que os nossos internautas, os nossos ouvintes vão poder desfrutar do seu pensamento claro, crítico, né, e propositivo para a nossa sociedade, que esse debate se irradie, nós nos colocamos à disposição aqui para trazer aí quem a senhora nos apontar, ou a senhora mesmo para trazer aí reflexões que valem para o cidadão, deveria valer para as escolas mais profundamente, porque nós temos aí, infelizmente, né, a pandemia do pensamento raso social, e isso só nos atrasa, né? Porque o tempo que nós perdemos aí em qualquer coisa que não seja, né, pensar de uma maneira mais reflexiva, atrasa o aprofundamento dessa compreensão, que não é tão difícil, não, basta um pouquinho mais de atenção e se entende, né, como aquele jogo de pontinhos, né, que vai formando o desenho da sociedade, a influência que todas as coisas têm. E como isso não acontece de uma forma coletiva, nós ficamos à mercê aí, não é, do cavalheirismo, de quem respeita a democracia e a opinião divergente, mas também, né, da malícia daqueles que se fazem, né, de bons cidadãos e se aproveitam, né, para se locupletar, para avançar, né, nos seus quinhões de poder,
e criar aí nacos, né, de elitização que depois, né, só gera sofrimento. Em algum momento a bolha estoura e aí fica pior. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Nós passamos do período calculado porque o seu assunto é muito bom. Nós estamos aqui também no Teoria de Tudo, em Sabe Caxias News, mas eu pontuo que a gente fique aqui em 57 minutos, estamos com 50, para que eu coloque na íntegra este programa já no Instagram de Sabe Caxias, porque eu tenho certeza que esse link tem muito valor. Eu agradeço muito, Miguel Brambila, agradeço a tua entrevista, volto a convidar todo mundo a se inscrever no Congresso de Direito Tributário do Instituto dos Advogados, está aparecendo aí o site para inscrições, que é tributário 2023.eventize.com.br, para se inscreverem no nosso congresso e participarem do debate. Todos nós precisamos participar do debate em matéria tributária, porque todos vamos ser atingidos, ninguém vai sair ileso dessa reforma. Eu conversei com a vice-presidente, né, do Instituto IARGS e também coordenadora do 10º Congresso de Direito Tributário, que debate a reforma tributária, né, doutora Alice Greck. Muito obrigado mais uma vez e já deixo aqui, né, o espaço para uma próxima conversa com a senhora. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, agradeço a você, a quem está nos vendo e nos ouvindo, e agradeço e aguardo todo mundo no Congresso. Ok, muito obrigado. Fazemos um rápido intervalo no Teoria de Tudo, nós já voltamos um instante, só fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em